Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje para celebrarmos a graça de Deus em nossa vida. A palavra nos convoca a estar na presença de Deus. Hoje, dia 14 de fevereiro, segunda-feira, a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de santos Cirilo e Metódio. Os dois são um é monge e outro bispo da igreja, são irmãos. Peçamos ao Senhor que a palavra de Deus sempre nos faça irmãos e que possamos estar na presença de Deus. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, mas sobretudo compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus e, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Cirilo, monge, e Metódio, bispo, são irmãos de sangue que nasceram na Grécia e viveram no século IX. Realizaram imensa obra missionária junto aos povos eslavos, para os quais traduziram a Bíblia Sagrada e obtiveram do Papa permissão para celebrar a missa na língua local. Por causa dessa missão, enfrentaram incontáveis obstáculos. A seu exemplo, busquemos manter a unidade da Igreja. Amados irmãos e irmãs, olhando então para a vida destes dois grandes homens que procuram viver a vontade de Deus e também o convite que hoje o Evangelho nos faz, somos, portanto, convidados a perceber esta realidade de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, Divino Mestre, que anuncia incansavelmente o reino dos céus. Encontra diversas oposições. Na pequena passagem que hoje acabamos de escutar, nós nos encontramos em uma sessão que poderíamos dizer assim, a sessão dos pães. Se nós olharmos de um modo particular, do capítulo 6, versículo 30, até o capítulo 8, versículo 26, nós vamos perceber este grande contexto, amados irmãos e irmãs, da multiplicação dos pães, onde nosso Senhor Jesus Cristo realiza este sinal e anuncia a boa nova do reino, curando alguns enfermos e também se deparando com os conflitos, sobretudo com as perseguições dos fariseus para com ele. Hoje não é diferente. Nós percebemos, amados irmãos e irmãs, que nesta passagem de Marcos 8, 11, 13, nós percebemos, amados irmãos e irmãs, que os fariseus não reconhecem de modo algum o valor dos sinais, dos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo aquilo que ele realizou referente à multiplicação dos pães.
Daí, portanto, esta provocação por parte dos fariseus. Dá-nos um sinal do céu. Jesus percebe imediatamente a intenção desses homens, que não é uma intenção boa, a intenção dos fariseus, e responde categoricamente, sem pensar nem um pouco. Ele diz para esses homens que a eles não será dado nenhum sinal. Não será dado nenhum sinal. Em verdade vos digo, a esta gente não será dado sinal algum, nenhum sinal. Não há, assim, amados irmãos e irmãs, poderíamos dizer, prodígios, sinais a esta geração. Contudo, o evangelista São Marcos, aqui em específico, ele usa um termo, o termo sinal. O que isso significa? É capaz de convencer a cada um de nós que não quer deixar-se convencer. Então, o sinal ele tem uma abrangência maior, poderíamos assim dizer. Quando olhamos ainda para o evangelho de hoje, Jesus usa a expressão "a esta geração". É muito comum isto, amados irmãos e irmãs, na literatura profética. Os profetas que muitas vezes denunciam e diz a esta geração não será dado nenhum sinal. Por quê? Porque há uma certa infidelidade para com a aliança com Deus. Há a infidelidade à aliança. Portanto, exige assim sempre de Deus novas manifestações de seu poder. Amados irmãos e irmãs, a expressão aparece por 2 vezes seguidas, então, sempre com uma realidade não muito boa. Em alguns contextos poderíamos até dizer que há uma expressão sempre de infidelidade, né? Adultério e pecadora, adúltero e pecador. Aonde nós vamos ver isto? Marcos capítulo 8, versículo 38. Também outras passagens nos mostram esta geração, esse povo, como um povo infiel e perverso. Marcos 9, 19. Contudo, amados irmãos e irmãs, é importante lançarmos o olhar sobretudo para o evangelho de hoje, esta pequena expressão do evangelho, e esta expressão, esta geração, indica não só os fariseus, mas também todos aqueles que procuravam sempre novos sinais para acreditar. É como se hoje em dia vivêssemos o nosso caminho, a nossa experiência de fé, só buscando milagres e sinais. Não que não exista, não que não seja necessário. O Senhor realiza prodígios para convencer até os corações incrédulos. Contudo, em hipótese alguma, podemos buscar a Cristo, buscar a nosso Senhor Jesus Cristo, simplesmente pelos sinais que Ele realiza, pelos milagres que o Senhor realiza. Devemos abraçar a fé e amar nosso Senhor Jesus Cristo por tudo aquilo que Ele realiza em nosso favor, seus ensinamentos, seus gestos e ações, a sua palavra que nos é confiada pelo Santo Evangelho. O Salmo de hoje diz assim: venha a mim o vosso amor e viverei. Peçamos sempre o amor de Deus em nossa vida e assim concluamos este momento com esta oração. Senhor Jesus, ensina-me a considerar perfeita alegria toda a provação, todo o sofrimento. Tu sabes que prefiro a tranquilidade e que vejo as dificuldades como tropeços no caminho para ti. Mas também elas são perfeita alegria, porque como ensina teu apóstolo Paulo, as provações da fé produzem a paciência completa em nós a obra, para nos tornarmos perfeitos e íntegros, sem qualquer falta. Senhor, faze-me compreender que é nas provações que produzimos
que somos capazes de produzir virtudes, que não é derrota, mas progresso a uma vida de amor, de entrega, de doação. Faz-nos compreender que é nas provações que nos unimos à Tua paixão gloriosa, à Tua vitória sobre o mal e sobre a morte. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.